Olá, meus amigos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Sejam todos bem-vindos ao curso Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em Educação, mais conhecido aí como PCC-TAI. O meu nome é Jéssica de Souza Menezes, sou servidora da Universidade Federal do Amapá, sou servidora da categoria Técnica Administrativa em Educação, e é um prazer muito grande apresentar um pouco do nosso plano de carreira a todos vocês. Sejam bem-vindos e vamos lá. Bom, conforme falei, né, no nosso slide de apresentação, o PCC-TAI, né, como é conhecido, ele nada mais é do que a Lei 11.091, de 12 de janeiro de 2005. Né? Foi criado por meio dessa lei, representando uma grande conquista para a categoria de servidores técnicos em educação. E o tema do nosso próximo tópico, né, público-alvo, conforme eu falei, o público que é atendido, que é subordinada a Lei 11.091, que é subordinada ao PCC-TAI, são os servidores técnicos administrativos em educação, mais conhecidos aí como TAIs, né? Que a gente também não pode confundir com técnico em assuntos educacionais, que é um cargo dentro do PCC-TAI, é mais um cargo, assim como tem os administradores, os pedagogos, os assistentes em administração, os administradores, contadores, o técnico em assuntos educacionais, o TAI também, né? É mais um cargo dentro da política de cargos do PCC-TAI. Entendido? Não vamos confundir o público-alvo. Quando eu me referi a TAI, eu não me refiro ao técnico em assuntos educacionais, e sim ao técnico em administrativo em educação, a categoria de técnicos administrativos em educação, e não ao cargo de técnicos em assuntos educacionais. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os órgãos, né, que são subordinados a essa legislação? Bom, os órgãos, como eu falei, se a lei se destina ao público-alvo de técnicos administrativos em educação, certamente essas pessoas trabalham em alguma instituição ligada à educação. Quais são essas instituições? São os órgãos, universidades federais, instituições federais, como, por exemplo, os IFES, né, institutos federais, por exemplo, do Amapá, Instituto Federal do Ceará, do Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, instituições federais de ensino, né, vinculada aí ao Ministério da Educação. Assim como tem as universidades federais, tem os institutos federais, tem os centros federais, né, os antigos Cefet. Então, todos são subordinados aí à Lei 11.091, ao nosso PCC-TAI. Da organização do quadro de pessoal. Bom, ele se dá, né, aí no seu artigo 3º, ele explica um pouco que a gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Ele traz aí 10 incisos dando as diretrizes da organização do PCC-TAI. Quais sejam? É a natureza do processo educativo, sua função social, e que cumpra os objetivos do Sistema Federal de Ensino, dentro dessa dinâmica dos processos de pesquisa, ensino e extensão, de administração e as competências específicas decorrentes, a qualidade no processo de trabalho, o reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, pesquisa e extensão, a garantia, né, dos programas de capacitação, que é uma das maiores conquistas aí do PCC-TAI, essa garantia do programa de capacitação, que contemple a formação específica e a geral, nesta incluída aí a educação formal, bem como a avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciadas no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários, né? Traz um pouco sobre qual a intenção aí da avaliação de desempenho funcional, bem como aí também as oportunidades de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas do cargo, né, da função, a que você pode aí vir a pleitear dentro da administração pública. Em seu artigo 4º, ele fala aqui que caberá às instituições federais de ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, considerando aí, entre outras, as seguintes variáveis, qual seja demanda institucional,
proporção entre o quantitativo da força de trabalho, do plano de carreira, dos usuários, inovações tecnológicas e modernização do processo de trabalho no âmbito da instituição. Ou seja, anualmente as instituições devem fazer a observância do seu quadro de pessoal, visando atender as suas demandas, porque todos os anos saem servidores se aposentam, servidores passam em outros concursos, servidores são redistribuídos, são removidos. Enfim, dentro dessa política de movimentação de servidores nas instituições, anualmente cada Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas deve fazer o seu redimensionamento, né, visando adequar o seu quadro de pessoal às suas necessidades. Às vezes, por exemplo, tem servidor que está se aposentando, que são de cargos que já são até mesmo extintos dentro da administração pública. São cargos que não existem mais. Então, os órgãos de gestão de pessoas têm que anualmente fazer essa avaliação do seu quadro, as suas necessidades, visando aí atender as suas demandas institucionais, visando atender os critérios de inovações tecnológicas, né? O cargo, por exemplo, de datilógrafo, esses cargos mais antigos, né? Tudo tem que ser reavaliado anualmente no seu redimensionamento pelos órgãos de gestão de pessoas, né? Dos conceitos. Né? No artigo 5º da Lei 11.091, ele traz o conceito, que vai ser agora bastante trabalhado aqui na nossa aula, né? Até o artigo 4º é mais uma apresentação do papel de cada e como que as instituições federais precisam trabalhar. E aqui ele traz mais detalhadamente o que é o plano de carreira, fala sobre os níveis de classificação, padrão de vencimento, cargo, nível de capacitação, ambiente organizacional e usuário. Por que é interessante você saber o conceito de cada item desse? Porque se você não souber diferenciar o que é nível de classificação do que é padrão de vencimento, você fica perdido, porque a sua evolução, o seu desenvolvimento enquanto servidor, ele vai ocorrer conforme esses conceitos. Você não entender, por exemplo, o ambiente organizacional é o ambiente em que eu trabalho, mas você precisa definir, você precisa saber como é essa definição de ambiente organizacional para a instituição, porque a tua progressão vai depender desse ambiente organizacional, desse ambiente onde você está lotado no momento. Então, muita atenção, às vezes a gente pensa que é uma bobeira, é uma bobeira o cargo, por exemplo. Mas se você não soubesse, tiver esses conceitos fixos em sua cabeça, né, não tiver essa ideia correta do que cada um, você termina perdendo dinheiro, perde tempo, né? Então, vamos lá. O que é o plano de carreira? Bom, o plano de carreira é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional de servidores titulares de cargos que integram aí uma determinada carreira, que no caso aqui é o nosso PCCTAI, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade. Então, o plano de carreira é esse conjunto de princípios, diretrizes e normas que vão ditar aqui a nossa carreira. Por exemplo, enquanto servidores técnicos administrativos de educação, enquanto os técnicos, né, nós sujeitamos a PCCTAI, a Lei 8.112, a Constituição Federal, e termina se sujeitando a uma série de outras normas, e que dentro dessa nossa carreira, que dentro desse nosso plano, a gente vai seguir um conjunto aí de princípios e diretrizes dela, tá? Então, vamos lá ao que seria, então, o nível de classificação. O nível de classificação é o conjunto de cargos de mesma hierarquia classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Ou seja, observe que ele detalhou muito bem, né, a questão da escolaridade e do risco, né, e da escolaridade, risco e formação, experiência, isso que se leva em consideração no nível de classificação. Por exemplo, nós temos aqui o nível A, B, C, D e E. As instituições não fazem mais concurso para níveis A, B e C, né? A maioria já está começando a D e E. Qual é o nível D? É aquele nível mais baixo que exige apenas o quê? O ensino médio e uma experiência ali mínima, né? Nada muito exigido, né? Nada muito pesado. Enquanto os cargos de nível E são os cargos de nível superior, o administrador, o contador, o pedagogo,
o bibliotecário, o arquivista, são cargos de nível superior. A pessoa tem uma formação superior, né, comparado aos cargos de nível D, que lhe é exigido ali apenas o ensino médio, tá bom? Então, os níveis de classificação é mais aí possível de ser observado visando aí a escolaridade, a formação, o risco, né, de cada cargo aí. O que é, então, o padrão de vencimento? O padrão de vencimento, ele vem ser a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. Então, esse padrão de vencimento, você consegue observar ele no próximo slide aqui que eu vou trazer, como que você identifica e qual é o seu padrão de vencimento atual, tá? Às vezes, conceitualmente falando, é um pouco mais complicado, mas visualmente fica um pouco mais fácil. Mas lembre-se que o padrão de vencimento está associado aí à posição do servidor na escala de vencimento. E esse vencimento, né, você tem que observar que é diferente de remuneração. A remuneração vai ser o conjunto de todos o vencimento somado às gratificações adicionais aqui o servidor vier ter direito. O padrão de vencimento, o vencimento é aquela coisa básica, né? O vencimento básico. E aí vai ser o seu padrão de vencimento e a posição do servidor na escala de vencimento da carreira, em função aí do seu nível de capacitação, cargo e nível de classificação, tá bom? E o cargo, Jéssica, o que é o cargo? Bom, o cargo, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades previsto na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor e é definido aí por lei, né? O cargo ele é definido por lei e nesta lei vem aí todos os critérios, a descrição das atribuições, informações exigidas para ocupar aquele cargo, né? Nível de capacitação. É a posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizado após o ingresso. Eu vou mostrar no próximo slide tanto a questão do padrão de vencimento quanto o nível de capacitação, porque por hora as pessoas podem vir a confundir, né? O que é padrão de vencimento, o que é nível de capacitação. O ambiente organizacional, por sua vez, é a área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento pessoal. E os usuários, por sua vez, são as pessoas ou a coletividade interna ou externa da instituição federal de ensino que usufrui direto ou indiretamente dos serviços por ela prestada. Esse conceito de usuário, né, é muito debatido dentro das instituições, quanto à discussão, por exemplo, de jornada ininterrupta, quem é o nosso usuário, quem é o nosso cliente, né? Então, aqui, por lei, né, pela 11.091, pelo PCCTAI, o usuário é a pessoa ou coletividade interna ou externa à instituição federal de ensino, que usufrui direto ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Todos esses conceitos estão lá no artigo 5º da 11.091 de 2005, tá? É bom você estar fazendo esse curso com essa legislação em aberto também, tá? Então, vamos lá. Qual é a estrutura do PCCTAI? Bom, eu falei no slide anterior que ele vem aí distribuído em níveis, né, de classificação e que esses níveis de classificação diz respeito à tua formação, né, a formação exigida para ocupar aquele cargo. Então, o PCCTAI ele é estruturado em 5 níveis de classificação, o A, o B, o C, o D e o E. Por hora, agora os concursos, né, não estão mais fazendo provisões para cargos de A, B, C. A maioria já estão surgindo aí de D e E, né? Porque o D é o nível mínimo. Aí o D é o nível de ensino médio. Então, os cargos agora já estão sendo ocupados a partir do teu ensino médio completo. Mas antigamente, né, se for olhar aqui na legislação, eles cobram aí, por exemplo, cobravam, né? Às vezes a pessoa com ensino fundamental incompleto conseguia acessar cargos dentro da administração pública, que por hora já não está tão comum, né? Já quase não se vê mais concursos para fundamental incompleto. Agora é tudo ensino médio completo para frente. Então, mas como a legislação fala, né, tem 5 níveis, o nível A, B, C, D e E. Mas
habitualmente, né, continua aí com cursos apenas a partir do nível médio e a partir do nível D. Então, o PCCTAI está estruturado em 5 níveis, A, B, C, D e E, com 4 níveis de capacitação. Não confundir capacitação com classificação. Classificação vai ser a tua formação formal, né? Por exemplo, nível médio, nível superior, aí é o teu nível de classificação, a depender do teu cargo que tu ocupa dentro da instituição, tá? E níveis de capacitação vai ser o teu desenvolvimento depois que tu ingressa na instituição. Aí tu vai transitar por 4 níveis de capacitação, tá bom? E essas capacitações são, sempre lembrar, que é depois que tu ingressa na instituição, tá? Essas capacitações anteriores que tu fez antes de entrar na instituição não são pontuadas, não são computadas aí para a tua progressão. Mas vamos lá. Artigo 8º são atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competência definidos nas respectivas especificações. Então, quais são aí as atribuições? Essa básica, né? Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnicas administrativas inerentes ao ensino, pesquisa e extensão nas instituições federais de ensino. Inúmeras vezes vai ser repetida essa questão do ensino, pesquisa e extensão. Às vezes, muitos servidores confundem, né, o ensino, pesquisa e extensão acreditando que está ligado apenas à atividade docente. Mas não, o ensino, pesquisa e extensão é o tripé da universidade, é o tripé da instituição de ensino. Então, se você é servidor de uma instituição federal de ensino, lembre-se sempre que você vai estar aí também associado a esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas se você é servidor técnico administrativo, você vai trabalhar aí mais nessas atividades técnicas administrativas inerente ao tripé, tá? Então, vamos lá. Também é executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Então, nunca esquecer que o tripé ensino, pesquisa e extensão é da Instituição Federal de Ensino e não somente vinculado a um cargo na instituição, tá bom? Então, fica essa observação. Nível 1, né? Opa. Então, pessoal, vamos aqui entender a estrutura do PCCTAI. Muitas pessoas olham para o anexo aqui da Lei 11.091 e não entendem onde elas estão posicionadas. Elas olham para esse monte de coluna, um monte de linha e ficam perdidas, não sabem nada onde é que está acontecendo aqui, onde ele está, onde não está. Então, vamos lá, pessoal. Uma vez que você entende o nível de classificação, que é o nível do seu cargo, né, a formação exigida para o seu cargo, você já está aqui no meio caminho andado. Então, se você é servidor de nível fundamental, você está aqui no nível C. Se você é de nível D, ensino médio completo, você está aqui nessa coluna em azul. Se você é servidor de nível superior, sempre observar a coluna em marrom. Então, saiba pelo menos a coluna onde você está, que diz respeito à sua formação do cargo, tá bom? Nível C fundamental, nível D médio e nível E superior, todos completos, tá bom? Então, vamos lá. Você observa a coluna. Os níveis de capacitação são 4. Lembra que eu falei que você pode evoluir? Tem 4 níveis de capacitação e você já entra no nível 1. Você então vai progredir apenas mais 3 vezes. E saiba que para progressão por mérito são 16 níveis. A aula por progressão por mérito é a próxima aula. Mas você já sabe, no mínimo, que capacitação são 4. Então, Jéssica, eu olho para o meu contra-cheque, olho para essa coluna e não entendo nada. Então, como que eu faço? Observa lá no seu contra-cheque que vai vir aqui, ó, o seu cargo, né? Administrador, classe nível E, nível superior. E vai ter aqui, ó, referência padrão nível 213. Que é esse 213? O 2 refere-se aqui ao seu nível de capacitação e o 13 ao seu padrão de vencimento. Esse servidor do exemplo entrou na instituição
E esqueceu completamente que ele tem direito à progressão por capacitação. Ele progrediu unicamente uma vez. E o tempo foi passando, ele foi sendo avaliado, o chefe dele também fez as avaliações dele direitinho, e por mérito ele vem progredindo, né? Ele já está aqui na progressão por mérito 13 e na capacitação 2. Então, onde ele está aqui na tabela? Ele vai estar por aqui, ó. Que aqui está por aqui, o piso nível E. Você olha aqui, ó. Piso nível E, o piso nível E, a pessoa já começa aqui no nível 4.180, né, que é o vencimento básico da categoria do cargos de nível E. Cargos de nível D vão estar aqui, ó. O vencimento básico 2.446,97 centavos. Cargos de nível C, o vencimento básico está aqui. Sempre olhe o vencimento básico, porque as gratificações adicionais, né, vão estar aqui associadas ao seu vencimento básico. Então, servidor aqui é administrador, nível E, está por aqui. Se ele progrediu por capacitação e está no nível 2, ele está aqui, ó, nessa coluninha aqui, ó. Essa coluna diz respeito ao nível de classificação por capacitação. Como é que eu sei? Olha aqui, ó. Níveis de capacitação. São 4, ele está no nível 2. Por mérito, ele já está em 13. Então, por mérito, a classificação está aqui, na segunda coluna. Por mérito, ele está em 13. Então, ele está aqui, ó. Então, o vencimento básico desse servidor está exatamente aqui. Jéssica, se ele não tivesse dormido no tempo, né? Se ele não tivesse dormido no tempo e tivesse fazendo todos os cursos dele, né? Chegou lá no nível 4 de capacitação. Bom, se ele fez todos os cursos, ele está aqui no nível 4, ele estaria aqui, ó. Observa o tanto de dinheiro que esse servidor está perdendo todos os meses. Se ele tivesse feito todos os cursos, ele estaria nessa coluna agora aqui em verde que eu estou pintando, que é a última coluna. E por mérito ele está em 13, então ele estaria aqui. Aí, olha só a diferença de vencimento, né? Ele estaria aqui. Observa que todos os meses, então, ele está perdendo aí uma bela grana, né? Ele está ganhando 6.874, enquanto poderia estar ganhando 7.241. Por quê? Porque ele não está progredindo por capacitação. Se ele tivesse progredido por capacitação, acompanhando aqui a por mérito, ele estaria aqui, ó, muito melhor posicionado. Então, fica atento, fica esperto, né? Se você completou o seu interstício de 18 meses, dê entrada no seu processo por capacitação, participe dos cursos que a Projeto realiza, participe de outros cursos, participe de eventos, participe de treinamentos, porque vai fazer uma baita diferença aí no seu salário, mas também no seu desenvolvimento aí no seu ambiente de trabalho, tá bom, pessoal? Então, no próximo aulinha eu também vou falar um pouco sobre progressão por mérito e na nossa última aula eu vou instruir vocês como que faz essa solicitação de processo, né? Como que isso aqui acontece na prática, tá bom? Então, um forte abraço, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.